Uma vez libertado, o que Lula fará? Essa é uma questão que muitas pessoas têm em mente. E a resposta é muito clara: ele fará política. E o que significa que Lula fará política uma vez livre? Tem alguns aspectos da política que ele fará. Ele já anunciou, saiu em suas entrevistas, que ele é um aspecto número 1. Irá promover caravanas pelo país. Isso Lula já vem fazendo há muito tempo, ele já fez várias caravanas. Qual o objetivo de uma caravana? Quando Lula realiza uma caravana, qual o seu objetivo? É um objetivo político. Ele faz as caravanas nos locais aonde o PT é mais aceito, aonde o PT é mais votado, aonde Lula é mais aceito. Ele começou a última vez, a última rodada de caravanas, ele começou pelo Nordeste. Começou por seu eleitorado principal. Quando eu digo seu, o eleitorado do PT. Quando ele fez a caravana na região onde o PT é menos aceito, na região sul do país, ele foi nos locais do sul onde o PT é mais votado. Por exemplo, ali no centro-sul do Paraná, no oeste catarinense, na região do extremo sul do Rio Grande do Sul. Enfim, o objetivo de Lula ao fazer essas caravanas é o objetivo de segurar o seu eleitorado, prestar contas ao seu eleitorado, estar presente junto ao seu eleitorado. É um objetivo típico de um político. O que o político precisa? Ele só vai longe se ele primeiro tem a sua base junto com ele. Depois, evidentemente, tem que ampliar a base. Então, a primeira coisa que Lula já anunciou, caso em liberdade, ele irá promover as caravanas pelo país. O objetivo de tais caravanas sempre será o objetivo de segurar a sua base, de ter a sua base junto a ele, base de eleitores. Uma segunda coisa, e aí uma coisa muito importante também que ele fará, eu vou chamar a atenção de 3, a primeira, as caravanas, é se comunicar com o público. Lula é um grande comunicador, Lula tem um tino de comunicação muito grande, tem uma linguagem muito fácil, ele naturalmente fala a linguagem da população. Ele sempre foi assim. Dizem as histórias, né, quando ele ia fazer os comícios no ABC, no sindicato, ele passava no meio da audiência lá do comício das pessoas e ia conversando para tentar entender o que as pessoas estavam pensando. E aquilo servia de matéria-prima para os discursos. Essa é uma vocação típica de um bom político. Falar coisas que têm a ver com que as pessoas ali da sua audiência, do seu público, com coisas que essas pessoas estão pensando, que estão na cabeça dessas pessoas. Então, uma das coisas mais importantes que Lula fará ou faria uma vez liberto é se comunicar com o público, se comunicar muito. Caravanas, comunicação para o grande público e comunicação também direcionada ao público político, ao público específico que lida com a política. E aí eu tenho em mente claramente políticos mesmos, eleitos, deputados federais, senadores, ministros do Supremo, jornalistas políticos, empresários, uma comunicação direcionada para a elite política do Brasil, para aqueles que mais intensivamente lidam e dependem da política. Então essa é a segunda coisa importante que Lula faria uma vez liberto. A terceira coisa importante, e nessa eu gostaria de me deter mais, diz respeito à articulação política. As pessoas, eu vejo muito as pessoas dizendo, Lula manda no PT. O que o Lula decide acontece. Quem fala isso idealiza a política. Como é que alguém pode mandar num partido grande e complexo? É muito complicado essa afirmação. Significa, vamos imaginar na prática o que significa Lula manda no PT. Chegam as pessoas com diversos pensamentos e o Lula diz, não, vamos fazer isso. Aí as pessoas perguntam, mas Lula, por quê? Ah, porque isso está na minha cabeça. Em última instância seria isso. Ele toma decisões, está na cabeça dele e ele impõe a decisão ao partido. Contra a vontade. Pô, se for a favor da vontade de todo mundo, ele não manda, ele simplesmente segue a vontade de todo mundo. Mas contra a vontade ou de todo mundo, ou da maioria, ou da maior parte do partido. Essa é uma idealização da política.
colocando os pés no chão e pensando a política como ela realmente é, como é um sistema de decisão em um partido grande. Eu não digo somente o PT, um partido grande e complexo. Existem, obviamente, e aí eu vou falar da decisão real e da importância real de Lula na articulação política, a começar pelo PT. Em todos os partidos existem pessoas menos e mais influentes. Em todos os partidos existem pessoas menos e mais ouvidas, com menor e maior autoridade. Lula toma decisões dentro do PT junto com seus pares. Aqueles que participam do partido, juntamente com ele, são pares. Só que ele é primus inter pares. É como se fosse um primeiro-ministro. Tem vários ministros. O primeiro-ministro, ele é um par, mas ele é primus inter pares. Ele está acima de seus pares. Por quê? Por conta de sua autoridade. E de onde deriva a autoridade de Lula? Deriva de vários fatores. O trabalhador, sindicalista, operário, que fundou um partido dos trabalhadores. Então a sua autoridade deriva primeiramente daí. Segundo, líder de greve. Terceiro, fundou um partido e fez o partido crescer. Quarto, e isso é muito importante, se tornou presidente e saiu da presidência muito prestigiado junto ao eleitorado. Isso dá para Lula uma tremenda marca de sucesso. Ou seja, quando Lula opina, ele tem mais autoridade do que seus pares por conta de seu sucesso como presidente da República. Ter mais autoridade não significa que ele imponha a decisão. Não é assim. Ele simplesmente, quando ele fala, ele é mais ouvido por todos, é mais considerada a sua opinião por todos, do que quando qualquer outra pessoa fala do partido. O que não significa que outra pessoa não possa ser a mais seguida. Bom, aí como é que é o processo de decisão? Vamos imaginar então essa pirâmide de influência, na qual Lula ocupa o ponto mais alto dessa pirâmide de influência. Mas a pirâmide tem lá uma pontinha, tem outros ali. Tá? Então, imagine-se uma decisão prática dentro do PT. Né? Como essa decisão ocorre? Primeiro, Lula é um político, e um bom político, e todo político é um árbitro de conflitos. Então ele é um árbitro de conflitos internos dentro do partido. Qualquer partido, e quanto maior ele, mais conflitos internos irão existir, qualquer partido tem divergência interna. Então o Lula ouve todo mundo do partido. Todas as demandas e visões chegam a ele. E aí a cabeça é um computador político. Ele processa essas diferentes visões, ele processa a força política interna de cada um e ele vai às reuniões com esse processamento interno. E aí ele arbitra os conflitos. E o que um político faz? Olha, quando eu fiz minha tese de doutorado em ciência política, eu tive a felicidade, talvez tenha sido a primeira pessoa no Brasil, está na minha tese de doutorado, eu li as notas taquigráficas, as transcrições, evidentemente, para o português, das notas taquigráficas das reuniões de gabinete parlamentarista no Brasil. O Brasil teve o parlamentarismo por um curto período, durante o governo João Goulart. E me chamou muita atenção quando Tancredo Neves foi primeiro-ministro, nos anos 60. Tancredo Neves estava lá às reuniões de gabinete, então os ministros opinavam, falavam, e Tancredo Neves conduzia a reunião, primus inter pares. E ele buscava dar uma solução nas reuniões que contemplasse a opinião de todos que estavam ali. E, evidentemente, ele conduzia de tal maneira... O que é uma negociação? Uma negociação de sucesso é aquela em que todas as partes sofrem um pouco e ficam um pouco felizes. Não pode ter uma parte que só fique feliz e uma outra parte que só sofra. Então Tancredo Neves fazia isso, ele ouvia todos os ministros e fazia com que todos os ministros fossem parcialmente vencedores e parcialmente perdedores na decisão que ele conduzia para o fim da reunião. O que Lula faz como um político? Faz mais ou menos isso, é mais ou menos a mesma coisa. Ele ouve todas as partes e arbitra, a articulação política é isso, arbitra um caminho que faça todo mundo sofrer um pouco e todo mundo ganhar um pouco.
Por isso ele não é capaz de impor simplesmente a sua vontade. Então quando eu digo que alguém... E aí, o que eu estou falando aqui não vale somente para Lula, vale para todo presidente de partido que mantém o partido unido. Ele precisa... Veja-se o que está acontecendo com o PSL. É exatamente não seguir essa regra da articulação política. Então, o que Lula faria com maior autoridade que todos os seus pares, claramente maior autoridade do que todos, não estou aqui longe disso, afirmando que Gleisi não tem mais autoridade sobre seus pares, mas Lula tem por conta de ter sido presidente e ter saído com muita aprovação e muito sucesso. Então ele, com maior autoridade, dá a palavra final nos conflitos. E é claro que ele pode conduzir cada conflito interno mais para um lado e mais por outro, fazendo com que um grupo sofra um pouco mais e ganhe um pouco menos, do que outro grupo fique mais feliz, ganhe um pouco mais e sofra um pouco menos. Mas é claro que ele vai ter que sempre fazer um balanço. Então essa é uma parte da articulação política. A outra parte que se conecta com essa articulação política tem a ver com o que eu falei no início do vídeo. Comunicação com os diferentes públicos, comunicação com o grande público, com aqueles envolvidos com política e segurar o eleitorado. Então Lula lidera, como ele lidera, como as pessoas vão atrás dele, seguem Lula, ele nessas articulações tem a capacidade de muitas vezes dar um determinado rumo. Por exemplo, eleição municipal. Pode ser que ele deu rumo, ele fez um aceno para Marta Suplicy, pode ser que ele deu um rumo dizendo: PT, vamos com a força total para a eleição municipal. Por isso, lançaremos mão, utilizaremos todos aqueles que já foram prefeitos e que hoje ainda são prestigiados junto ao eleitorado. Então ele dá uma visão e dá um rumo. Isso significa que ele está indo contra o partido? Não, o partido quer crescer, quer vencer. Ele simplesmente captou todas as opiniões do partido e deu uma direção, deu um rumo, e como as pessoas são lideradas por ele, querem seguir o rumo que ele dá, as pessoas seguem. E ele passa a arbitrar as reuniões tendo em vista esse rumo maior. Isso significa impor? Não, isso significa liderar. As pessoas consentem ao líder que ele lidere. É um consentimento, dão legitimidade à sua liderança. E aí, por conta disso, por conta de seu sucesso em sua carreira política. Poderia ser que Lula não estivesse aí hoje. Lula já teve, no mínimo, 3 oportunidades de ter um sucessor dentro do PT. José Dirceu, que foi abatido pelo Mensalão, Palocci, que foi abatido 2 vezes, a primeira no governo Lula, no primeiro governo Lula, e a segunda logo no início do governo Dilma, do primeiro governo Dilma, e a própria Dilma. Se os 3 tivessem tido sucesso, um ou outro, Lula provavelmente não teria a proeminência que tem hoje. O que a sua proeminência tem a ver com isso. Ele é o maior caso de sucesso dentro do partido. Poderia já ter ocorrido outro. Ainda não aconteceu. Pode ser que ocorra no futuro. Mas o fato é que, uma vez com seus pares, uma vez liberto, Lula será um grande articulador político. Então ele fará essas 3 coisas. Irá ao seu eleitorado, irá segurar a sua base eleitoral, ele vai se comunicar com todos os públicos relevantes da política e ele cumprirá o papel de articulador político maior. Eu me referi muito ao PT, mas essas articulações também passarão por fora do PT. Imagine círculos concêntricos. Primeiro o PT, articulador político do PT, depois a esquerda, aquela esquerda, obviamente, que se dispor a conversar com Lula, que se dispuser a conversar com Lula. Pode ser que hajam aqueles que não farão isso, não sabemos qual será a decisão, por exemplo, de Ciro Gomes, e depois mais amplo, né, com aqueles que já tiveram junto com Lula. Quando eu falo mais amplo, para além da esquerda, eu penso, por exemplo, muitos políticos do Centrão, que até hoje gostam e respeitam Lula. Então essa é a minha visão do que irá acontecer caso Lula seja libertado. Veja, eu acho que a probabilidade dele ser libertado hoje é maior do que a probabilidade de ele permanecer preso. Eu diria, quando a gente dá um número para uma probabilidade dessa, a gente, quer dizer, a minha cabeça está avaliando o seguinte: dado tudo que eu estou vendo no cenário
né, qual o peso maior? Né? É um julgamento subjetivo, mas dar um número permite um diálogo mais objetivo. Eu diria que é 2-1. 2 a chance de Lula ser libertado e 1 a chance de permanecer preso. Esse 1 se deve a vicissitudes do momento, quer dizer, quem pode libertá-lo é o Supremo Tribunal Federal. São 11 votos. Vai que falta um voto, né, e que aquele ministro sofreu uma pressão e ele decidiu ceder àquela pressão. Pode acontecer. Então entra nesse 1. E nos outros 2, o clima geral, quer dizer, 2/3, 1/3, o clima geral é favorável à libertação de Lula, por conta da Vaza Jato, por conta de tudo que tem acontecido com o governo Bolsonaro. Então, a probabilidade é maior que ele seja libertado e menor do que ele permaneça preso. Uma coisa com menor probabilidade pode acontecer? Claro, só não acontece uma coisa que tem probabilidade 0. Tá? Por isso que eu fiz esse vídeo, para nós imaginarmos o que Lula fará ou faria uma vez libertado.